Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, querido ouvinte, querida ouvinte, estamos de volta com mais um programa A Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Nós vamos continuar o nosso estudo do Evangelho de Mateus e hoje começar um novo capítulo. Vamos começar juntos hoje o estudo do capítulo 13. Então eu espero que a sua Bíblia já esteja aberta aí no Evangelho de Mateus. Vá, por favor, para o capítulo 13. Vamos ler juntos e estudar um pouco o texto de Mateus 13, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim, então, o texto da palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por meio de parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus começa aqui, segundo o que Mateus registra, as suas parábolas, o seu ensino por meio de parábolas. O que são as parábolas? As parábolas são discursos figurados com ilustrações, elas mesmas são alguma história, uma ilustração que traz pontos específicos que têm aplicação para a vida espiritual. Algumas parábolas tinham palavras que eram elementos específicos e que precisavam ser interpretados, como nós veremos mais adiante no nosso estudo da parábola do joio e do trigo, e algumas vezes era apenas uma história cujo sentido figurado era um sentido espiritual, de aplicação espiritual, como nós veremos especificamente nesta parábola. O nosso estudioso Blomberg, que temos usado para os nossos estudos aqui, disse que havia dois propósitos específicos das parábolas: esconder e revelar. É interessante Blomberg ter dito isso porque, ao mesmo tempo que Jesus queria esconder o conteúdo específico e a aplicação específica do conteúdo das parábolas e reservá-lo apenas a algumas pessoas, como nós veremos, ele ao mesmo tempo queria revelar as verdades do reino de forma ampla, de forma geral, para que todos ouvissem. E nós veremos que, embora todos estivessem ali ouvindo, a explicação e o conhecimento específico acerca das parábolas e do seu verdadeiro sentido era restrito a algumas pessoas. Mas nós vemos aqui que a multidão e as multidões estavam novamente ao redor de Jesus, e veremos que agora há uma mescla no Evangelho de Mateus entre momentos em que Jesus está com as multidões, está com todo o povo, e momentos em que ele está a sós, apenas com seus discípulos e mais alguns, e nesses momentos então Jesus acaba explicando e trazendo maiores detalhes acerca de seus ensinos. Aqui Jesus estava assentado à beira-mar e ele solta a sua primeira parábola, que é a conhecida parábola do semeador, cuja intenção era justamente refletir, Jesus vai refletir um pouco mais sobre a reação das pessoas à sua mensagem. E ele compara essa reação, ou seja, ele usa como veículo para comparar essa reação
a semeadura e o ato de um semeador jogar as sementes. Naquele tempo, e isso certamente era conhecido de todos ou da maioria que estava ouvindo aqui, naquele tempo era comum que a semeadura fosse feita num determinado campo que era propriedade de alguém, de forma liberal, de forma esparsa, de uma maneira que ele espalhava a semente por todos os lugares. O semeador então tinha hábito de sair pelo seu campo, de passear por entre as pedras, de passear por todo o campo e ir espalhando as sementes ao ar, de tal forma que elas caíam em todos os lugares. Essa é a imagem que nós temos aqui, e era assim que era feita a semeadura naquela época. Hoje nós pensamos em campos preparados, arados, em maquinário, preparando porções específicas do solo que são separadas. Há um tempo específico para cada campo, mas não era assim. Não era esse o procedimento naquela época. E Jesus usa isso então para comparar e trazer aqui o tipo de reação ou a reação dos vários tipos de pessoas aos seus ensinamentos. Mas o texto diz que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte em solo rochoso, outra parte entre os espinhos e outra, enfim, caiu em terra boa. Então nós vemos 4 tipos de solos que nós vamos entender depois são, na verdade, 4 tipos de pessoas, ou, se podemos assim dizer, 4 tipos de corações que acolhem, que recebem a mensagem de Jesus, que recebem a mensagem do Evangelho e têm uma reação a ela. Nós vemos aqui, de maneira bem simples, que as primeiras 3 reações são negativas, embora não sejam as mesmas reações, embora não sejam as mesmas realidades, mas o seu resultado é um resultado negativo, é um resultado de não crescimento, é um resultado de não acolhimento. E nós veremos que na explicação da parábola que vem lá à frente, a partir do verso 18, nós veremos que Jesus reflete sobre reflete e pondera sobre essas reações. Mas aqui nós vemos que exatamente em cada ponto acerca da semeadura, Jesus traz uma reação que é consequente. Então, uma parte cai à beira do caminho, mas como elas não encontram as sementes não encontram raiz, não encontram um lugar seguro para crescer, as aves logo vêm e comem. Essa é uma reação possível, essa era uma possibilidade naquela época, porque se o semeador estava simplesmente jogando as sementes para que depois a chuva pudesse vir e germinar a semente, ou seja, para que ela pudesse tomar, para que ela pudesse realmente frutificar, aqui a expectativa se frustra porque as aves vêm, as sementes e as comem. Outra parte cai ainda num solo rochoso, onde a terra era pouca, ou seja, ali a terra é superficial, há pouca terra porque o terreno é rochoso, a semente brota logo, mas a terra não é profunda. Assim, quando o sol sai, queima aquele pequeno broto, aquele pequeno ramo que surge, e porque não tem raiz se seca, querendo sugerir que a pessoa acolhe a mensagem, não é? Nós veremos isso mais adiante, mas que por algum motivo, talvez aqui o sol querendo trazer a imagem de algo que acontece, algum problema, algum infortúnio, e logo essa semente se seca, não tem raiz, não frutifica. Outra ainda caiu entre os espinhos, que crescem e a sufocam.
sugerindo aqui talvez as intempéries da vida, sugerindo aqui talvez as coisas ruins, as circunstâncias difíceis que se abatem sobre a vida de todas as pessoas indistintamente, mas que para a vida de alguns traz então como consequência o sufocamento e a morte dessa semente. A semente aqui, claro, sendo entendida como a boa mensagem. Então a mensagem é a mesma, a semente é a mesma, mas os diferentes solos aqui possivelmente retratam diferentes vidas, diferentes pessoas, de diferentes corações que reagem de forma diferente, então, à recepção dessa mensagem. E por fim, o último solo é um solo fértil. O último solo é um coração receptivo. E o texto diz assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Naquele tempo, essa menor colheita aqui de 30 por um já teria sido considerada extraordinária, já que ela reflete uma excelente colheita. Mas Jesus ainda diz que no solo fértil pode ser que venha a ser 60 por um. Pode até mesmo ser que venha a ser 100 por um. Ou seja, o fruto é algo aqui extraordinário que vem certamente como resultado da bênção de Deus, mas ele pode ser variado, até mesmo a produção pode ser variada. Certamente um agricultor e um agricultor daquela época concordaria e entenderia os termos dessa parábola, mas talvez esse conteúdo seja um pouco distante para nós hoje, porque nós estamos acostumados hoje com outro tipo de realidade. Aliás, nós que vivemos na cidade sequer pensamos acerca da questão da semeadura dos campos, não é? Talvez, como muitos de nós, você que está me ouvindo, veja um campo assim semeado apenas quando viaja, quando passa por uma região de agricultura, e assim mesmo você veja justamente essa realidade a qual estamos acostumados, com maquinário, com campos arados, preparados, com sementes que hoje são modificadas para dar mais frutos, enfim, a nossa realidade hoje é diferente. Mas o fato é que Jesus está aqui refletindo sobre a reação à sua pregação. E como nós temos visto nos últimos capítulos, cada dia que passava, cada momento que passava, Jesus estava, infelizmente, trazendo para si mais reações negativas. Crescia a rejeição à sua mensagem, crescia a rejeição à sua pessoa, embora também nós vejamos que havia também a aceitação e acolhimento da sua mensagem e da sua pessoa. Nós vamos ainda ver como Jesus vai lidar com essa parábola e como ele vai trazer dela, dois ensinamentos importantes que veremos nos nossos próximos estudos. E até lá, que o Senhor te abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.